Muito bem. Seja bem-vindo. Mais uma live da manhã começando. Espero que vocês tenham dormido bem. Estou abrindo. Muito bom. Bom dia, queridos. Vamos falar sobre a 13ª frequência. Faremos nossa conexão interior. Importante, se a gente quer desenvolver e trazer a cura, seja para onde for em nossas vidas. Bom dia, Rosa. Ah, você conseguiu acordar, Rosa. Nós precisamos fazer essa conexão interior. A primeira coisa, é o primeiro movimento. Esse movimento da conexão interior. Fotografia vital. É um fotógrafo de Natal. Isso rima, hein? Parabéns, Rosa. Bela decisão. Nossa trilha, nossa jornada aqui, fazendo essa conexão interior. Eu só tô abrindo aqui deixa eu ver se está aqui embaixo, tá. Abrindo os arquivos, colocar uma musiquinha. Nós começarmos o dia acordando antes do sol. O sol está dormindo ainda, a frequência está branda. Quando o sol vem, bota pressão. Estava no YouTube, eu estou abrindo lá. Isso aí. Bota pressão, nós já estamos espertos, certo? É a primeira vez que vocês estão aqui, a Rosa sim. Como é que você chama? Fotógrafo de Natal, conta pra mim. Bora lá. Tô abrindo o retorno, abrindo a nossa musiquinha aqui. E nós já começamos nossa conexão. Uau, caramba, que nome lindo, cara. Anaxagoras. É um nome indígena? Será que é? Anaxagoras. É assim que se fala? Anaxagoras. Anaxagoras, talvez. Ana. Normalmente é fechado. Anaxagoras. Tá certo? Anaxagoras. Que nome lindo, parece indígena. É um filósofo grego, o som KS no lugar do X. Anacasgora. Que legal, seus pais aprontaram bem para você, cara. Que linda. Seja bem-vindo nessa comunidade, cara. Espero que você esteja encontrando o seu caminho aqui, que ajude a sua trilha. Aqui nós somos a comunidade dos trevos felizes, tá? Só para você saber. Anakis. Você deve falar isso a vida inteira, né? Anaxagora. Acho que é isso, Anaxagora. Eu nunca ouvi falar desse filósofo. Olha que doido. Vou pesquisar sobre ele. Anaxagora. Que legal. Isso é coisa dos seus pais, né? Com certeza. Por que a gente é a comunidade do Trevo Feliz? Ei, Jaqueline. Pessoal chegando aqui, seja bem-vinda, querida. Olha lá. Pessoal que já se sente da comunidade, bota aí o Trevinho Feliz.
Porque a gente constrói a felicidade aqui. E a sorte. Bom dia, querida. A gente constrói, entende? A sorte é algo que a gente precisa construir. Ela não é um acaso, sabe? As pessoas acham que é um acaso e não é. Um dia, Elaine está lá no... Aqui a live, não é? Deixa eu ver uma coisa, está certo. Dia 13 é hoje. Por que tá? Muito bom. Luma, tudo bem, queridos? Ai, que lindo ter vocês aqui. Que bom. Bom, eu espero que vocês tenham dormido. Tem muita gente que chega aqui virado da noite. Às vezes porque trabalhou. Um ser humano sem uma noite bem dormida, eu digo regularmente, tem grandes problemas, sabe? E a primeira coisa que precisa regular é o sono. Eu sempre trabalho muito isso com as pessoas que eu trabalho. O sono que eu mentoro, né? Então, e despertar e não trabalhar o cabeção. Despertar e trabalhar a conexão. Olha, essa frase é boa. Despertar, se puder anotar aí, Elaine, por favor. Despertar e não trabalhar o cabeção. Despertar e trabalhar a conexão. Essa é a sacada, tá? Ok? E é o que nós vamos fazer agora. Fazer o que a gente chama de holopraxis. A prática do todo. Praxis. Olha aí, ó. O KS aí. Passei a noite em claro, cara, tentando me adaptar ao meu horário de sono. Olha aí, tá vendo? Ok. Ok. Você vai reverter isso, irmão. Cola em mim que você reverte isso. Cola em mim que você reverte isso. Tá bom? Essa conexão, a primeira coisa que a gente faz é isso, essa conexão prévia, tá? E dormir bem. Estou no quarto de hóspede para assistir a live. Parabéns. É isso aí. Ninguém pode cortar nossa liberdade, sabe? Tem que entender de alguma forma, o que precisa ser feito. Então, bora lá, vamos fazer essa primeira conexão. Já que tem algumas pessoas novas aqui, só dar o tom do que vai acontecer. Nós fecharemos nossos olhos. O ideal é você fazer isso sentado, tá? Se você fizer deitado, é muito provável que você durma. Então, fazer sentado. E o que a gente vai tomar consciência aqui é uma conexão, é de nós mesmos, na qualidade de alma, encarnadas nesse corpo. Observar os 4 corpos que nós temos e que a gente precisa ter nessa caminhada aqui na Terra. Corpo físico, corpo sensorial, emocional e mental. E depois além. Então eu vou conduzir vocês. Se permitam, se deixem ser conduzidos. E sintam como é que isso funciona. Como é que você sai do outro lado. Tá? Não tem nenhuma droga alucinógena, né? Mesmo porque eu não estou do seu lado. Então é só você com você mesmo. Tá? Não é possível evoluir se você não olhar. Né? Se a gente não olhar pra gente, a gente não se conectar. Tá? Tudo bem? Então, vamos fechar os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta. Vai manter as pálpebras relaxadas. A primeira coisa que nós faremos é sentir a respiração. Observar esse ar entrando e esse ar saindo. E lembre que você não precisa forçar nada. Essa respiração ela acontece o dia todo, desde que você chegou aqui. 14 a 17 vezes por minuto ela acontece, tranquila e serena. Então, a convocação não é para você
forçar a respiração. Só você sentir o ar entrando e o ar saindo. Constante e gradual. Mágica e fluidicamente. Sente o ar entrando e saindo. E já preenche o seu ser de graça. De estar podendo respirar mais uma manhã. A oportunidade de mais um dia. O ar entra e sai. Mantenha o foco na sua respiração e nós contemplaremos o corpo físico primeiro. O ar entra e sai. Direcione a sua consciência à planta dos seus pés. E vai subindo pela canela, panturrilha, joelho, coxa, até os quadris, tomando consciência da sua perna, da perna do seu corpo. As mãos, pulso, antebraço, cotovelo, braço, até os ombros. Tomando consciência dos seus braços. Direciona a sua consciência à ponta da coluna, na bacia, e vai subindo até a cervical. O ar entra e sai. Caixa craniana, com o lado direito e esquerdo do cérebro, do centro de comando. Direciona a consciência ao coração. Esse coração que pulsa 80 vezes por minuto, em média, desde que você chegou aqui. São 500 batidas em uma hora. Mais de 1000 por dia. Ele está aí forte e firme, pulsando. Para esse corpo estar pulsando. Respira fundo e sente o ar entrar e romper os pulmões. E relaxa. Todo o trato digestivo, estômago, intestino. Os rins direito e esquerdo. E o ar entra e sai. A bexiga. E seus órgãos reprodutores. Que permite que a espécie se multiplique. Tomando consciência do seu corpo físico. E o mais denso de todos. Não há nada mais denso que isso. Feito de carbono e de todos os elementos do plano da Terra. Mas há um corpo mais sutil, mais diáfano do que esse, que é o de sensações. Observe o tato na sua pele, a roupa que toca, a temperatura do ambiente, a pressão que a gravidade faz em você. O ar entra e sai. Qual o gosto que tem na sua boca? Quais os aromas que chegam às suas narinas? Os sons que chegam até você. Quais sons chegam até você? Tomando consciência dos 5 sentidos, de forma plena e pura. Onde você tem as experiências do plano da Terra acontecem por aí, que precisa do corpo físico. Mas há um corpo mais sutil. Eleve sua consciência ao corpo emocional. Quais emoções que habitam dentro de você agora, nesse momento? Se auto-observar. Todo dia. Trazer o olhar para dentro. Uma conexão interior.
ar entra, ele sai. Talvez uma raiva, talvez uma frustração. Talvez uma alegria, talvez um contentamento de um caminho trilhado. Todas essas emoções são suas. Mas são só experiências que você tem no plano da Terra. Observa elas, só observa. Acolhe. E há um campo mais sutil do que esse. O quarto deles. Direcione a sua consciência ao seu campo mental e observa seus pensamentos. Tem vários aí. Esse é um corpo hiperestimulado hoje. Mantenha o foco na respiração e deixa que os pensamentos passem, não se fixe neles. Como numa avenida os carros passam, como em uma praia que os pássaros voam. Deixe que eles passem e mantenha o foco na respiração. O ar entra e sai. Constante e gradual. Esse simples movimento permite que você exista no plano da Terra. Esse pequeno milagre. Tomar consciência do corpo físico, sensorial, emocional e mental todo dia, mais de uma vez por dia. Retomar o seu reinado, do rei e da rainha que tu és, do ser único que tu és. Elevar a consciência ao topo da cabeça física e visualizar a coroa de luz que aí se apresenta. Tudo nasce de uma imagem. Traga essa imagem da coroa que te coroa no topo da sua cabeça. De ouro e prata e pedras, diamantes, safiras. Se sinta empossado. Recorde do rei e da rainha que tu és. O resgate do seu reinado. O ar entra e sai. Acima da cabeça física, a 1 metro mais ou menos, se apresenta uma esfera de luz a ti. Uma segunda esfera um pouco atrás e acima dessa primeira. E acima dessa segunda, uma terceira em alinhamento com a primeira. 3 esferas de luz intensa. A Santíssima Trindade te protegendo e te iluminando. Te fortalecendo. Isso é como acender a luz. O interruptor está ali, mas você precisa ir e entrar em contato. E veja uma cascata de luz, na qualidade de rosa clara, descendo das 3 esferas. Penetrando o topo da coroa e inundando
todos os seus corpos. O sangue do corpo físico se torna um rosa real. Todos os órgãos são inundados com um rosa real. Seus pensamentos, sentimentos são todos rosa. E vai se espalhando. E vai se aprofundando. O centro, o núcleo das células do seu corpo é um microsol rosa. Os átomos, o núcleo dos átomos é um rosa claro. E essa cor se espalha em todo o ambiente onde você está. E tudo fica rosa. A frequência do amor incondicional. A casa onde você se encontra se torna toda rosa. Os vizinhos, as outras casas, seu bairro, o céu é um céu rosa, e a frequência desse rosa vai se espalhando ao município, ao estado, ao país que você se encontra, ao continente. As águas se tornam rosa, mais límpidas, que dá para ver as profundezas do mar. O planeta é todo rosa claro. Veja o planeta Terra todo rosa claro, que vem de dentro dele para fora. Seu núcleo é rosa. Você contempla a lua, a vovó lua, que também está roseada. E de repente você vê o sol dourado, jorrando o seu plasma em sua direção, em direção ao plano da Terra. Você recebe esse plasma dourado, que tudo dá vida, tudo sustenta a vida. E traga no campo o sol e a lua juntos, na mesma visão, harmonizando assim o masculino e o feminino em você. E sinta a presença do todo, que é a presença de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo, a frequência feminina de Deus, que deve te orientar e te guiar, soprar em seus ouvidos, te nortear. Deixe que a energia crística ancore em você a qualidade da justiça e do amor. Essa é a aceitação de Cristo dentro de nós. Aceitar a justiça e o amor na sua mais alta frequência. A claridade e transparência. E repita comigo em voz alta. Eu aceito Cristo dentro de mim. Eu comungo a justiça plena e pura e o amor pleno e puro. Essas são as bases, o fundamento dos meus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Ser justo comigo e ser justo com o outro. Me amar e amar o próximo. Um justo amor e um amor justo. Eu refaço a aliança, as minhas alianças com o Espírito Santo, com o Santo Espírito.
comungo da luz de Deus. Sou a Santíssima Trindade. E sinta esse estado de plenitude que você se encontra agora. Centrado e conectado. Sob o seu comando, respira fundo. E lentamente vai abrindo seus olhos. Esfrega suas mãos. Traga um sorriso largo. Salta, abençoa. E você que fez a primeira vez, vocês que fizeram, Jaqueline Rosa, eu vou ter que pensar para falar o nome do Ax. Cadê? Anaxor, Goras. Acho que é isso. Falem para mim como é que foi para vocês. Nossa, que maravilha. É isso aí, é isso aí, filha. Você foi iniciado na aliança ativa. Está ativando as alianças com você, com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus vivo. Chorando. Que lindo, Rosa. Um choro que vem da alma, eu sei disso. Que alivia, que tira todo o peso. Um dia, Luzia Solange, eu estou com dificuldade em dormir após o transplante. Você vai dormir hoje. Você fez transplante do quê? Você vai dormir. Tem que mudar alguns hábitos e condutas. Compreender isso. Anax, obrigado por facilitar. Reconectando com o meu corpo e a alma. Isso, com o coração. Coração. Uau! Tem outras dimensões aí. Tranquilidade, Elaine, lá no YouTube. Aqui, lá, em todo lugar. Que fase linda que nós estamos, cara. Né? Não era possível isso há um tempo. Há pouquinho tempo atrás isso não era possível. Muito pouco tempo atrás. Por isso que eu falo, né, sempre. Tudo que a gente vê, a gente vive, é a base da gente, que a gente nem sabe o que vai vir, cara, pela frente. Sem lágrimas que rolam. Foi lindo. A gente faz isso todo dia. Querer comer, tomar banho. Percebe? Tem base uma coisa dessa, é começar o dia assim. Fala pra mim. É? Não é doido? Vamos continuar a jornada, porque primeiro entrar em contato e ter essa conexão com a nossa alma. Legal, isso aí aperta o foguinho e aperta o coraçãozinho. Vamos disparar esse avião para a nossa audiência, o que vocês... Vamos chamar esse povo, vamos ver se tem mais alguém aí, esperto. Aperta o aviãozinho aí, vocês já sabem qual que é o esquema, não precisa ensinar mais ninguém isso. É só enviar o aviãozinho. Eu envio para minha lista toda, meu. Tão necessário isso. Olha, ó, passou a pazinha aqui, ó. 2 pazinhas passaram. Aqui tá constando que você, há 33 minutos você estava online. Niva. Bora lá. A gente vai ler a palavra agora. Para alimentar a nossa mente. E também fazer a conexão. Vamos ler a palavra, vamos ler a frequência do dia de hoje. Bora lá.
Estou mandando um aviãozinho aqui. Hoje nós estamos na 13ª frequência, tá? Amanhã é a minha frequência. 14ª, de Barrel. Amanhã é a 13ª frequência, o que nos traz como consciência? Isso é importante. Aqui, pronto. Pronto, disparados. Muito bom. Então nós vamos ler a 13ª frequência dos 72 nomes de Deus. Deixa eu ver uma coisa. A luz do sol refletiu na água do lago que você terminou. Que legal. Eu moro do lado de um resquício da Mata Atlântica. Você mora aqui em São Paulo, então, perto de São Paulo, talvez Minas. É maravilhoso vir aqui logo que o sol nasce. É isso aí. Boa. Falei isso ontem, né? Ontem a gente falou da conexão, do relacionamento nosso com o mundo, né? Com a natureza. O resgate disso de uma forma consciente, né? Nós estamos fazendo algumas lives à noite, Ax. Fizemos a 6ª ontem, tem mais 6. Hoje a gente começa um outro tema que é a base, né? A 3ª base da base de tudo. Eu lancei um livro e tá na minha bio. Só clicar lá, entrar no grupo do WhatsApp, vai na descrição, pega o livro, se vocês não pegaram. Se você bate no seu coração, vai lá, Anax. E o livro fala sobre isso, as 4 bases de tudo, do caos à plenitude. E aí nós estamos nessa jornada, 3 lives para cada uma das bases. E nós vamos entrar na 3ª base, que fala sobre a profissão, sobre a nossa produção no mundo. Hoje, amanhã e sexta. Beleza? Mas vamos lá, vamos ler a palavra. 13ª frequência, 72 nomes de um único Deus. Senhor Iesalel, esse é o nome dele, do bonitão. E Iesalel. Façam uma invocação comigo de Iesalel. Repitam comigo, por favor, para que a gente faça uma única voz. Iesalel, dai-me a medida exata de tuas virtudes. Faz que os meus desejos aceitem o comando da razão. Que os meus desejos aceitem o comando da razão. Que a fidelidade impere nos meus sentimentos. Afasta-me de tudo que é pequeno, insignificante. Endereça-me para o que é eterno. Que jamais saiam da minha boca palavras inúteis. Que jamais saiam de minha boca palavras inúteis. Que jamais saiam da minha boca palavras inúteis. Que eu esteja, Senhor, sempre convicto da tua verdade eterna, da tua verdade eterna. Saudações da luz ao segundo coro, ao coro dos querubins, regido pelo sagrado príncipe Raziel, Jeová Raziel, Jeová Raziel, Jeová Raziel. Uau! Que invocação poderosa, cara. Muito legal. Muito bom. Então, lembrando, 72 frequências de um único Deus, como 5 dedos de uma única mão. É a multiplicação, não a divisão. Né? Não são vários diferentes deuses, não. É de um único Deus. Então, nós estamos na 13ª frequência e assim por diante. Amanhã a 14ª, ontem foi a 12ª. E assim a gente vai até 72, aí vem o anjo da humanidade, começa tudo de novo. Uau! Já vamos até 13 de agosto. E assim se dá 5 ciclos. Então a 13ª
fala sobre algumas coisas importantes, sobre fidelidade, razão e virtude. E tem uma coisa aqui importante também, que jamais saia da minha boca palavras inúteis, né? E que eu esteja sempre convicto da tua verdade eterna, ou seja, a verdade que foi, que é e que sempre será. A verdade que foi, que é e que sempre será. Isso é muito importante, nós entendemos, né? Nos conectarmos, entendemos isso. Nada tem de religioso nisso que eu estou trazendo para vocês. Precisa estar claro isso, sabe? Né? Vocês estão novos aqui, etc. Tem de espiritual, de espiritualidade. Nós entendemos o que é o eterno, do que é o sagrado, do que é o divino, do que é aquilo que foi, aquilo que foi, que é e que sempre será. Quando ele fala da tua verdade eterna, ele está falando do princípio de tudo, daquilo onde tudo nasce, daquilo que tudo é. É disso que ele está falando, certo? Virtudes, talentos, dons, nós falaremos bastante à noite sobre isso, sobre as virtudes, sobre os dons, sobre os talentos. E quando ele fala de virtude, virtude é aquilo que a gente tem de mais nobre, que nos coloca em ação. É por meio das nossas virtudes que a gente entra em ação. Os dons e os talentos nos dão as ferramentas, mas as virtudes fazem com que a gente entre em ação. Virtudes cardeais. Acabei de fazer uma mini imersão, há cerca de um mês e pouco atrás. Fiz uma mini imersão sobre os chamados pecados capitais, que são vícios de comportamento, e os seus antídotos, que são as virtudes cardeais. Exatamente, né? As virtudes cardeais. É importante nós sabermos nossas virtudes. Da mesma forma que a gente tem os nossos vícios de comportamento, a luxúria, né? A soberba, a inveja, a gula, a avareza. Todos nós temos, em maior ou menor grau. Isso faz parte do comportamento, como há amor, ódio, raiva, felicidade. São qualidades vibracionais que existem no plano da Terra e que permeia todos os seres humanos. Então, é como você... É a mesma coisa você dizer que ao você andar com um carro, você vai produzir vento, por exemplo, que vai ter... Se você vai deslocar, né? Você anda de carro, você se desloca. Por exemplo, você toca piano, vai ter som. Isso é verdade eterna, entende? Coisas que são. O sol aquece, a chuva molha, sabe? Coisas simples que as pessoas não entram em contato. Então, da mesma forma que tem os vícios de comportamento, você tem as virtudes de comportamento também. A paciência, a caridade, a magnanimidade. Sim, você tem virtudes. E cada um de nós temos todas essas virtudes, em maior e menor escala. E a gente precisa entender qual que é a nossa maior virtude, para que a gente possa colocar isso a serviço e que facilite a nossa vida. Bom dia, César. Bom dia. Percebe? Então é isso que ele coloca. Dai-me a medida exata das tuas virtudes, ou seja, da fonte que vem, a medida exata, para que isso não se torne veneno, porque pode se tornar um veneno, né? A mesma água que salva pode ser a água que vai te matar. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Se faz sentido, escreve sim aí para mim. Se faz sentido, escreve sim. Que os meus desejos aceitem, né, o comando da razão. Os desejos que vêm da onde? Dos prazeres, dos 5 sentidos. Só a razão. Razão. Quando ele fala razão, ele está falando dos pensamentos? Não, está falando sobre discernimento. É disso que ele está falando. Que você consiga discernir. E que você esteja no comando. Repita comigo. Eu no comando.
Eu no comando de mim mesmo. Eu no comando. E aproveita e escreve aí, eu no comando. Escreve aí. Porque nós precisamos governar sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Ei, Marcelo Luiz, bom dia, irmão. Que lindo ter você aqui. Que belo encontro, cara. Luiz Marcelo, Marcelo Luiz. Gostei disso, viu? Gosto de ter você aqui. Vocês todos. Agora temos a Nax aqui. Já me sinto íntimo de você, Anax. Ele disse que é em Natal, a Mata Atlântica é muito grande, né, cara? Eu não sei até onde vai, mas faz uma extensão grande. Está lá em Rio Grande do Norte. Em Natal. Muito bom. O livro ficou lindo mesmo, cara. O livro ficou lindo. Muito bom. E isso foi graças à diagramação, a Lúcia Solange que fez. Quem fez a construção do texto, né? E depois a revisão, a Fernanda fez a revisão, a Joyce Hitomi, são pessoas que trabalharam no livro. Colocou, né, as palavras, traduziu as palavras, fez a transcrição do conteúdo. Isso que é a transcrição. Está lindo o livro mesmo. Isso aí, eu no comando. Eu no comando, é isso. Então você percebe, aceitem o comando da razão, desse discernimento, sabe? Disso que é reto, disso que é adequado. A gente vai fazer a conexão das 6 horas, daqui a pouquinho. Endereça-me para que é o eterno, né? É isso que nós estamos fazendo aqui. E que jamais da minha boca e das minhas palavras, da minha vibração, palavra escrita e falada, saiam palavras inúteis, coisas inúteis. Quanta coisa inútil, cara, o ser humano fala. Nós mesmos, né? Da inconsciência, né? Que jamais, né? Que isso cesse. E que estejamos sempre convictos, que vem de vitória, com a vitória da tua verdade eterna, ou seja, com o princípio de tudo, daquilo que foi, que é e que sempre será. Princípio de tudo. Se você está com o seu cafezinho aí, tome comigo. Então, ó, tintim. Primeiro café, a gente nunca esquece. Ai, que delícia! Então, 6 horas da manhã, nós temos um veio energético. Se você assistiu Nemo, esse desenho Procurando Nemo, eles ficam procurando a corrente australiana, que é um veio energético que tem nas águas e no ar, né? Você tem veios energéticos. Se você entra, você surfa nesse veio energético. 6 horas da manhã é um veio energético espiritual. São os horários canônicos, chamados horários canônicos. Às 6 da manhã e às 6 da tarde, em todo o município, toda a cidade, tem uma missa acontecendo. Isso é mágico, porque você tem... como se chama isso? Fugiu. Você tem os paralelos, né? Você tem as faixas de horário, né? Não sei se Natal tá... Acho que não, é para cá que tem 1 hora menos, 1 hora mais. Tem os fusos horários, é isso que eu... Fuso horário. Então, o que acontece é que sempre, né, de 1 em 1 hora você está tendo uma missa no mundo inteiro, cara. Não para isso. Às 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. Isso é um rito. Eles não falam isso. Eles não contam isso que eu estou falando para você. Fuso horário. Mas é isso que acontece. Então, não é só o catolicismo, né? Tem outras ordens iniciáticas e movimentos espiritualistas que fazem isso. Então a gente pega um veio junto e aumenta junto com eles.
Então eu vou convocar que a gente feche os nossos olhos físicos para que a gente possa abrir a visão interna e faça essa conexão de 2 minutos, tá? 2, 3 minutos, para que a gente ajude esse coletivo e que a gente pegue essa frequência também. Fechando os olhos físicos, respira fundo, solta. Deus onipresente, Deus onipotente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo. Deus Pai e Deus Mãe, dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar dos obstáculos e dificuldades, para nos colocarmos à disposição da Tua grande obra, pois essa foi, é e sempre será a suprema aventura de qualquer ser. Nos apresentamos diante de Ti, Senhor, para revelar a nossa identidade, nos aproximarmos dos nossos dons e talentos e, como diz a palavra hoje, receber da Tua fonte divina e eterna as virtudes que descem e nos banham. Saudamos as hierarquias superiores criadas por Ti, mas, sobretudo, assumimos aqui a responsabilidade dos atos que cometemos e que tivemos em pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes nessa e em outras encarnações. Que nos revele a nossa caminhada cada vez mais, as inadequações e transgressões que cometemos, não para gerar culpa, mas sim para assumirmos a responsabilidade, tomarmos consciência das transgressões e assim corrigimos a rota, no sentido da purificação, no sentido do sagrado e do eterno, no sentido da Tua eterna verdade. Afasta-te, Senhor, daquilo que é tudo pequeno e que da nossa boca só possa sair palavras úteis, que quando escutem a nossa palavra, vejam o nosso rosto, observem os nossos gestos, escutem, vejam e entrem em contato contigo. Que nós possamos ser simplesmente um canal, um Laiwest, um pilar de luz, que emana a Tua luz, sempre conscientes que nós fazemos parte da Tua obra, com a graça que Tu nos destes. Tu és o eterno, aquele que foi, é e sempre será. Tudo passa, as escrituras passarão, os profetas passarão, essas palavras passarão, mas Tu permanecerás sempre. O único temor é perder essa conexão contigo, Senhor. O resto é bobagem. Tu és o nosso pastor e nada nos falta. Já deitaste-nos em verdes pastos, guia-nos em águas tranquilas e mansas. Na vereda da Tua justiça nós repousamos pela Tua espada, Senhor. Andamos em vales sombrios, aqui no plano da terra, mas não tememos mal algum, porque Tua vara e Teu cajado nos consolam. A mesa já está preparada diante de nós, com todos os instrumentos para podermos vencer os inimigos internos e externos, transformá-los em amigos visíveis, iluminados. Tu já ungiste nossa cabeça e nosso corpo e nossa alma com o Teu sagrado óleo. E, portanto, a nossa taça transborda do Teu princípio, da Tua fonte de amor, de bondade, de benignidade, de benevolência, de compaixão, de misericórdia, de perdão, de graça, sobretudo. Que a Tua luz desça agora sobre nós, Senhor. Que a Tua glória e a Tua honra desça e purifique cada átomo dos nossos corpos. Que possamos receber a remissão das nossas transgressões por Ti, segundo o nosso merecimento e consciência. Assim é, foi e sempre será.
firmamos e confirmamos a aliança contigo, de sermos um do teu exército, de comungarmos a tua luz, de estarmos lutando no mundo das causas da luz, orientados pelo Espírito Santo, comungando Cristo vivo dentro de nós. Saudações da luz aos 4 arcanjos regentes que governam os 4 cantos do universo. Saudações da luz a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael. Saudações à 13ª frequência de um único Deus, Senhor Iesalel, que rege o dia de hoje. A Leuviahá, a 19ª frequência, que rege este horário. Que Rafael, governante do ponto cardeal leste, o nascer do sol, que Exalel, Eleuviahá, Trindade alada, deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito por nós e por toda a humanidade, que essa luz se espalhe em 10, em 100, em 1000, em 10.000 sóis, segundo a lei do tal. Pois assim foi, é e sempre será. Que os ventos de Paralda, governante do elemento ar, possa agora varrer todos os maus pensamentos e levar para os confins do universo e lá que seja ressignificado, segundo o princípio de tudo, a geometria sagrada, e volte ressignificado. Que esses mesmos ventos de Paralda e seus elementais tragam boas novas, a criatividade, uma mente fresca, a razão clara e transparente, a translucidez em todas as mentes, em nossas mentes, translúcidas que estejam, purificadas estejam, pautadas pelo amor e pela justiça. O ponto de luz que pulsa na mente de Deus, que flua agora essa luz às nossas mentes e às mentes dos homens. Da frequência do amor no coração de Deus, que flua a mesma frequência nos nossos corações e nos corações dos homens. Que volte Buda, Cristo e Cristo na Terra. Na onde conhecemos a vontade de Deus, que possa guiar as pequenas vontades, as nossas pequenas vontades, as pequenas vontades dos homens e os propósitos que os 144 mil mestres conhecem e servem. Do centro que conhecemos como a raça dos homens, do centro de nós mesmos, que cumpra-se o plano de amor e cumpra-se a plano de luz, que mure-se e cele-se a porta aonde possa existir o mal. Que a luz, o amor e o poder se restabeleçam dentro de nós e no plano da terra. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabaoth. Respira fundo e vá abrindo seus olhos. Isso. Esfrega as mãos. Uau! Muito bom, queridos. Então fizemos o Salmo 23, fizemos a grande invocação, que é o Pai Nosso moderno. Fizemos essa conexão. Pegamos esse veio energético, contribuímos, né? Também para com a humanidade. Muito bom. Vamos ler 2 Pedro 1 e vamos ver como é que isso se conecta com tudo que nós estamos falando, das virtudes. Também fala da fidelidade aqui. Essa fidelidade é a fidelidade com o eterno e o sagrado. Com esses princípios que nós estamos falando. Essa é a fidelidade maior. Com você mesmo e com esse compromisso, com a harmonia e com a paz. Bora lá. Então, se você está com a sua Bible aí, abra a sua Bible. Se não, abra o eletrônico. Se não, vá me escutando. Simplesmente vá me escutando, tá? Fala, Jonathan. Eu não consigo fixar mais isso aqui.
fica esse coraçãozinho na frente aqui. Aí se eu vou buscar fixar o coração, eles vão corrigir isso aqui de alguma forma no YouTube. Que não dá para fixar. Agora está fixado. Seja bem-vindo, irmão. Então bora lá. Vamos ler 2 Pedro 1. Todos juntos. Para a gente entender o que nos conecta. Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus, aquele que, mediante a justiça de nosso Deus, Salvador, Cristo Jesus, recebe conosco uma fé inagualavelmente valiosa. Graças e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, essas são as saudações de Pedro. E aí ele começa o texto falando, crescendo no conhecimento de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a nossa existência, e para a piedade, que é muito importante, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos chamou para a sua glória e virtude. Então, houve um momento de transgressão ou da permissão de caminharmos nessa polaridade entre direita e esquerda, em cima e embaixo, dentro e fora, quente e frio. Mas ao invés de nós desfrutarmos isso, nós decidimos falar o que estava certo, se era direita ou se era esquerda. E até hoje nós estamos nisso. Ah, não, entendeu? O 6 é mais bonito que o meia dúzia, entende? A direita é mais bela do que a esquerda. Enfim, só que não. Então, dessa maneira, ele nos deu a sua grandiosa e preciosa. Qual foi? Para que, por nelas, vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. A natureza divina, esse inteiro, presta atenção, se você entender o que eu estou falando, que é diferente de compreender e é diferente de comungar, são coisas distintas, se você simplesmente entender o que eu estou falando, já é um grande passo. Quente e frio faz parte do mesmo inteiro. Escreva isso. Quente e frio faz parte do mesmo inteiro. Eles são parte da mesma natureza. Faz parte do mesmo inteiro. Tecnicamente, não há diferença de quente e frio. Há variação da mesma natureza. É a mesma coisa de aumentar a minha voz e eu diminuir a minha voz. Estou diminuindo a minha voz. Continua sendo voz. Quente e frio é a mesma coisa. Não tem diferença em si. Só que o ser humano sente essa diferença e acha que o quente é mais belo do que o frio. E esse é o pepino que a humanidade se colocou, né? E que vive aí. Essa é a transgressão. Essa é a maior transgressão. Por isso o resgate da inteireza. Por isso que eu me denominei, em um momento em que não se falava sobre isso, eu tive a felicidade e a inspiração do Espírito Santo de cunhar essa palavra terapeuta integrativo. Não existia isso. Eram terapeutas holísticos, etc. Eu não gostava dessa palavra, como ela era empregada. E aí eu cunhei essa palavra integrativo. Por quê? Porque integra as partes. Olha o nome do livro, As 4 Bases de Tudo, do Caos à Plenitude. Esse é o resgate, falado inteiro. Nós falamos de um eixo que comunga a mesma parte, a relação e a espiritualidade, é o inteiro. Nós vamos falar de outro eixo, que são os projetos de vida e a matéria, o fogo e a terra, em outras palavras. E esses dois eixos também comungam, são círculos dentro de círculos, rodas dentro de rodas, né?
Então entender que quente e frio faz parte do mesmo inteiro. Esse é o resgate. Isso que ele fala aqui. Ele nos deu a grandiosa e preciosa promessa, né, para que vocês possam se tornar participantes da natureza divina, daquilo que é inteiro, e fujam da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça e pelos vícios de comportamento. Cobiçar o quê? Um lado, uma parte, não contemplar o inteiro. Nós passamos a não contemplar mais o inteiro. Então não tem nenhum problema eu dizer, nossa, eu me sinto mais confortável no quente, mas eu não posso de forma alguma negar o frio. De forma alguma. Eu prefiro estar aqui embaixo do que estar em cima, nos ares. Tá tudo bem, mas faz parte do mesmo inteiro. Então, olha que maravilha. E o Anax aqui, nós estamos filosofando, né, Anax? O Anax se mandou. Ou caiu a internet dele. Olha que maravilha. E eu quero printar o nome que eu quero falar com ela. Deixa eu printar aqui uma coisa aqui. Quero esse nome, senão depois se perde. Quero falar com a Jaqueline. Depois. Então, travou. Travou aí? É? Vocês estão me vendo aqui ou travou também? Aqui para vocês. No YouTube. Tá tudo certo a conexão aqui? Então, queridos, olha que interessante. O que é o quente e o frio? É temperatura. Lembrem desse exemplo para que vocês possam estar transportando ele para outros exemplos de polaridade. Quente e frio é temperatura. Quanto temperatura, não tem quente e frio, tem só a variação da temperatura. Vocês pegaram? Né? Pegaram o conceito? Então entender. É diferente de compreender, que é diferente de estar introjetado, de realmente comungar aquilo. Né? Verdadeiramente comungar aquilo. Olha aí, uma terapeuta holística. Eu falei sobre terapeuta holístico. Viu, Adriana? E de repente você pintou aí, na área. Essas coisas do Instagram. Então, bom dia, Marli, também. Que lindo você estarem aqui. Eu sou a Adriana, sei. Eu vi. Então, eu estou falando do inteiro, Adriana. Né? Você, como uma terapeuta holística, sabe o que eu estou dizendo. Né? Que quanto está na Espanha, que linda, que legal. Adriana Ricardo. Que lindo. Então, eu estava dizendo que eu fiz pedagogia, psicopedagogia clínica, me formei na Unipaz, etc. E aí eu comecei a clinicar e eu não queria dar esse nome de terapeuta holístico, porque era uma palavra que na época estava muito desgastada. Ela foi resgatada, hoje ela não está tão... Acho que não tem. Na época que eu comecei a clinicar tinha. Era uma coisa mística, uma coisa que não tinha uma conotação pura, plena. Então eu inventei uma palavra que foi terapeuta integrativo, né? E comecei a falar, então nós estamos aqui, beleza. Vamos continuar aqui. Entenderam o inteiro? Quando ele fala da corrupção do mundo, ele está falando isso. Se corrompeu nessas partes. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Olha o que ele traz aqui, ele traz uma sequência, Pedro, aqui, que é interessante. Empenhe-se a acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Então você entendeu que é a sua virtude. Né? Eu tenho uma virtude que é da felicidade, por exemplo, né? De despertar a felicidade nas pessoas. Mas essa felicidade precisa estar nutrida de conhecimento, porque senão ela fica simplesmente quase nula. Ela fica só esse estado de vibração, mas não desenvolve. A virtude, o conhecimento. E ao conhecimento? O conhecimento é o domínio próprio, porque senão você usa a sua virtude de uma forma inadequada. Ao domínio próprio, que é o que fala na palavra aqui.
que os meus desejos assentem o comando da razão. Pegaram? Por isso que nós estamos lendo 2 Pedro 1. Pegaram aí? Ao domínio próprio. E o domínio próprio, a perseverança. Direcionar o domínio próprio a uma perseverança, a algo diferente. E essa perseverança, a piedade. Então, a partir dessa perseverança, perseverar na esperança, né? A piedade. E a piedade é a fraternidade. Pietà. Nossa, cara, é demais essa escultura aí na Itália. Pietà. Então, a piedade, né, que carrega o perdão, a misericórdia, a compaixão, né? A piedade carrega tudo isso. Então, a perseverança à piedade, a esses princípios. A piedade é a fraternidade, obviamente, e a fraternidade é o amor. É uma sequência. Me veio uma coisa aqui no campo, deixa eu ver uma coisa. Então, ó, virtude, escrevam aí, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. São 7 princípios. É isso que eu estava conectando. Isso tudo acrescentado onde? Na fé. A fé é aquela que foi e sempre será. Qual é o contrário da fé? Dúvida. E a dúvida é de mãozinha dada com o chifrudo, né? Percebe? A fé é aquilo que foi, que não há absolutamente dúvida, que é. Pegaram a história? Ó, que legal. Deixa eu ver aqui, pessoal. Fuso horário. Boa. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua existência, na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Cristo Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Isso é de fundamental importância no dia de hoje, sobretudo, porque nós vamos falar sobre produtividade. Olha como a conexão. Hoje à noite, às 28, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre produtividade, de ser produtivo. E você não está simplesmente escravizado, trabalhando para o outro e trabalhando para você se autossustentar. Nós vamos falar sobre isso. Você ser operante e você ser produtivo, com seus dons, seus talentos, suas virtudes e assim por diante. Nós vamos falar muito sobre isso. Disciplinado e com sentido na vida, com fé, com tudo isso. Então, ser operante, ser produtivo. Todavia, se alguém não as tem, está cego, completamente cego. Só vê o que está perto, só vê parte. Pegaram? Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Olha que incrível, cara. Como é que nós começamos o dia? Aqui. Pedindo a remissão dos nossos pecados. Tomando consciência, assumindo a responsabilidade das nossas transgressões. A responsabilidade das nossas transgressões. Foi assim que a gente começou. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo da purificação das nossas antigas transgressões. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para conciliar o chamado e a eleição de vocês. A eleição de vocês. Porque todos nós fomos escolhidos. Somos os eternos pequeninos, né? Do sagrado e do eterno. Pois agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no eterno e no sagrado e na salvação. Atenção às Escrituras. Um subtítulo, ele finaliza aqui. Pedro. Por isso,
Sempre terei cuidado em lembrá-los destas coisas. Se bem que vocês já sabem delas e estão solidamente firmados na verdade, na rocha da verdade, no princípio e na casa de Deus, que receberam. Considera importante, toda forma, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, olha que muito legal. Ele considera o corpo como tabernáculo, ou seja, uma casa, um local desenvolvido com os princípios de Deus. Isso é um tabernáculo. Enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. E aqui nós estamos despertando as nossas memórias, por meio de Pedro, que foi inspirado no Espírito Santo. Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo. Em breve deixarei esse tabernáculo. Como o nosso Cristo Jesus nos revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. E nós estamos aqui, em graça e glória, lembrando dessas coisas. Certo? Não é isso? De fato, se não seguimos fábulas engenhosas inventadas, olha o que ele está trazendo aqui. Se não seguimos fábulas engenhosas inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Cristo Jesus, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, daquilo que é real, foi e sempre será. É disso que ele está dizendo. E o que diz a palavra aqui? Endereça-me para o eterno. É isso que diz a palavra de hoje. Endereça-me, tira-me das coisas inúteis, e que eu esteja convicto da tua verdade eterna, daquilo que foi, que é e que sempre será. Essa é a sacada da história. Ele recebeu honra e glória por parte do Deus Pai. Quando da minha suprema glória lhe foi dirigida a voz e lhe disse, abre aspas, este é meu filho amado, de quem me agrado, fecha aspas. Nós mesmos ouvimos essa voz, a voz que veio do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Essas passagens eu sempre digo para vocês, eu vejo essa cena, sabe? É muito legal. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como uma candeia, que é uma vela, né? Uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. Enquanto essa estrela d'alva, enquanto essa chama realmente não nascer dentro de nós, que a gente ande com essa chama do lado de fora para não ficar na escuridão. Mas a partir do momento que você é tocado, a partir do momento que você acende, que você reconecta, uau, cara, aí é manter essa chama acesa dentro, que é importante. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Nenhuma delas provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, e sim na vontade divina. Mas os homens falaram por parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, que é o que eu peço sempre, quando eu entro aqui para fazer o programa com vocês, que o Espírito Santo fale por mim. Simples assim. Palavras que salvam, graças a Deus, deixadas por Pedro, que ele esteja imensamente feliz aonde quer que ele esteja. Sagrado Pedro, um dia Vera, um dia a todos, queridos. Nós estamos desde as 5 da manhã aqui. Eu convoco vocês que estejam comigo todos os dias às 5 horas da manhã, começando com uma conexão prévia, nos autoconectados, e depois lemos a palavra. É isso que nós estamos fazendo. Qual foi a chave que vocês pegaram? Qual foi a chave
que vocês pegaram aí. Escrevam para mim no chat. Qual foi a chave que vocês pegaram? Nós estamos chegando, já caminhando para o final da nossa live da manhã. E nós vamos para o aprofundamento, que se dá na área VIP, na área de membros do YouTube. Se você quer aprofundar tudo isso comigo, se torne um membro do canal. E lembre, hoje à noite, às 28, nós continuamos o ciclo de palestras do meu novo livro. As 4 bases de tudo, do caos à plenitude, que está disponível para vocês em PDF. Só ir na bio e clicar lá, entrar no grupo, e na descrição do grupo você vai pegar o livro, como a Rosa colocou aqui. É lindo o livro, né? Colocou aqui, que gostou muito do livro. Rosa deve ter caído ou seguido a vida. Enfim. Qual foi a maior chave que vocês pegaram? Fale para mim. Qual foi? Escreva aí no chat. Ou seja, a maior sacada que vocês tiveram aí hoje. Coloquem para mim no chat. E nós vamos caminhar para o aprofundamento. Se torne um membro do canal no YouTube. E você vai ter conteúdos exclusivos, tá? Você vai estar contribuindo com o canal. Você vai estar patrocinando quem te patrocina. Eu e a equipe como um todo, entregando bastante conteúdo a vocês. E assim a gente segue. Pequenos investimentos hoje. É isso que a gente faz, tá? Muito bom, amados. Então vamos seguir a vida? Eu vou fechar esse link aqui no Instagram, vamos despedir. E se você quer, migra lá para o YouTube e vamos para o aprofundamento do dia. Vamos falar sobre a frequência da data de hoje, ler chaves enoquianas, para a gente poder seguir a nossa trilha com paz, amor e felicidade no coração. Lembre, 28, a gente se encontra aqui, tá? Um beijo para vocês aqui no Instagram. Muito bom, queridos do YouTube. Bora lá. Vamos nessa, que é boa beça. Eu sei dele. Vamos para aprofundamento? Fechar aqui. Bora fechar aqui. Vamos para o aprofundamento. Será que a Rosa migrou para cá, Rosa? Para o YouTube. Conte aí. Deixa eu botar então o link aqui para vocês. Não sei se Luzia Solange está aí conosco na área. Operação. Mas deve estar aí. Provavelmente a gente já programa. Quando fecha um, já abre o outro. Ah, tá aqui já. Deixei ontem. Fui esperto e desperto. Tá aqui. Link do aprofundamento. Pronto. The long é link. Link. Então, fechando aqui a nossa conexão, e vamos pro aprofundamento. Eu vou abrir
fechar aqui e já vou abrir o outro link. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. Que tá na câmera de trás aqui.